Muito provavelmente a sua igreja não é uma igreja com uma cultura missional ou uma cultura de evangelização. E eu vou te mostrar nesse vídeo o porquê. Olá, seja bem-vindo ao meu escritório, eu sou o Gabriel, pastor da Igreja Presbiteriana de São Miguel Arcanjo, e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso de evangelização. Vamos lá? Nós estamos seguindo este livrinho aqui, Evangelização, da série 9 Marcas de uma Igreja Saudável, e nós iremos continuar nessa leitura dirigida deste livretinho aqui. Mas antes, já te convido a dar o seu like, se inscrever aí neste canal, também compartilhar com as pessoas que precisam também desse conteúdo, para que também esse conteúdo possa abençoar outras igrejas, outras famílias de fé também, certo? Bom, eu quero começar lendo o versículo tema da aula de hoje, que se encontra lá em Filipenses, no capítulo 1, versículos 7 e 8. Vocês estão em meu coração, já que todos são participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Pois Deus é minha testemunha de que tenho saudades de todos vocês com a afeição de Cristo Jesus. Olha que interessante, eu queria frisar com vocês essa parte. Já que todos são participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Nós somos seres relacionáveis, nós somos seres sociais. Dificilmente nós teremos boas lembranças, nós nos recordaremos de tempos bons, de momentos interessantes e agradáveis da nossa vida, sem que tenha outras pessoas ao lado. Logo quando nascemos, nós já nascemos com a necessidade de nos relacionarmos com a nossa mamãe. Logo, quando nós começamos a crescer um pouquinho, nós já somos inclusos em uma microsociedade, numa escolinha, para aprendermos, sermos alfabetizados e, com o tempo, nos relacionarmos com os nossos colegas. Vamos crescendo e essa microsociedade, essa escola, fica com a gente por muito tempo, até entrarmos em uma faculdade. E no meio disso tudo, nós ainda queremos constituir família, casarmos com uma esposa, com um marido, termos filhos e etc. Bom, onde que eu tô querendo chegar aqui? A nossa vida é uma vida social. Nós nos relacionamos com outras pessoas. Isso é natural do ser humano. Nós temos uma necessidade de relacionamento, de envolvimento e de participação de uma comunidade. Onde eu tô querendo chegar aqui é o seguinte: se todas as áreas da nossa vida nós temos esse envolvimento relacional com uma comunidade ou com outras pessoas, por que na evangelização seria diferente? É justamente essa mentalidade que o autor está trazendo para a gente nesta aula. Ele quer mostrar para mim e para você que nós temos uma grande dificuldade quando nós olhamos para a evangelização e acabamos limitando-a de forma individual e tornando a evangelização individualista. Ou seja, cada um faz a sua no seu próprio ambiente, da forma que bem entender, com os métodos, com as formas, sem prestar contas para ninguém e por aí vai. A mentalidade eclesiástica que o autor está querendo trazer para a gente aqui é uma mentalidade de coletivo missional. Ou seja, juntos, a comunidade da igreja se une de forma intencional com um objetivo: a evangelização. E assim, todos os aspectos, todo o movimento da igreja, seja ele mais indireto, ou seja ele mais direto, ele tá envolvido na cultura da evangelização. É aquela história de que quando o jogador de futebol faz um gol, não é apenas o jogador que tá fazendo o gol, mas é todo o time, são os treinadores, são os fisioterapeutas, são os torcedores. Quantas vezes vibramos quando o nosso time do coração faz um gol, não é mesmo? Então é justamente essa mentalidade que ele tá trazendo para nós hoje. E a partir disso, eu gostaria de colocar para vocês hoje 11 características de uma igreja que tem uma cultura de evangelização. A primeira característica é o amor. O amor deve ser a base, o amor deve ser a motivação para a evangelização. A motivação deve ser números, a motivação não pode ser o nosso próprio ego, o ego da liderança, a motivação não deve ser inflarmos ou enchermos os bancos da nossa igreja. A motivação deve ser o amor, porque nós fomos amados por alguém que morreu por nós. Nós agora também amamos as pessoas e fazemos de tudo para que elas conheçam a vida eterna. Característica de número 2, uma igreja com uma cultura evangelística. É uma igreja que confia no evangelho. Por quê? Porque nós iremos
utilizar inúmeros métodos. Nós iremos utilizar inúmeras formas de pregarmos o evangelho. Nós podemos fazer um pequeno grupo, um discipulado, um impacto evangelístico, um evento para atrairmos pessoas e depois pregarmos para ela, ou podemos ir de casa em casa. Mas o ponto comum de cada um dos métodos, cada uma das ações que nós iremos fazer é o evangelho. O resultado não irá vir através do método, mas sim do evangelho. A conversão de pessoas só acontece porque nós pregamos o evangelho, porque é Cristo que está sendo pregado. Não nós, não o método, não a eficácia da explosão dos nossos métodos. O resultado vem pela pregação do evangelho. Por isso, nós confiamos no evangelho para que pessoas sejam convertidas. Os métodos são ferramentas, mas a conversão vem pelo evangelho. Característica de número 3. Uma igreja com uma cultura de evangelização. Ela conhece os perigos do entretenimento. Sim, o entretenimento ele pode ser sim uma ferramenta de evangelização. Quantas vezes nós vemos projetos sociais, por exemplo, que se utilizam do esporte, que é lazer, que é entretenimento, que é saúde também. Ou quando fazemos um cinema na igreja, tudo isso é entretenimento. Porém, a igreja com uma cultura de evangelização sabe que aquilo é como açúcar. O açúcar não é bom o tempo todo, toda hora e em grandes quantidades. O açúcar ele é bom em pequenas quantidades, de forma não constante ou contínua. Por isso, a gente tem que tomar cuidado, porque o açúcar, da mesma forma que traz aquele prazer momentâneo, os eventos e o entretenimento para a evangelização também traz aquele boom momentâneo, porque traz muitas pessoas, atrai bastante gente e acaba trazendo aquele prazer, opa, deu muito certo. Mas aí, ele cai. Por quê? Porque o açúcar, ele não traz firmeza. O açúcar não é uma base alimentar. Pelo contrário, o açúcar é a pontinha de uma pirâmide alimentar. Por isso é necessário que você tenha muito cuidado, que a igreja tenha muito cuidado, para que não utilize o entretenimento para a evangelização de forma contínua, ou até mesmo viciante. Assim como o açúcar vicia, o entretenimento também pode viciar a sua igreja em uma cultura, infelizmente, falha de evangelização. Característica de número 4. Uma igreja com uma cultura de evangelização é uma igreja que sabe quem são as pessoas com muita clareza. Ou seja, nós enxergamos as pessoas com clareza. As pessoas não são números, as pessoas não são bancos que financiam os seus projetos. As pessoas são pessoas. Ponto final. As pessoas são pessoas, sem mais nem menos. E a partir disso, nós sabemos qual é o valor das pessoas. O real valor de uma vida não é o prazer quando nós nos reunimos em um culto e vimos que não tem bancos vazios. O real valor de uma vida não é fazermos o fechamento financeiro do mês na igreja e vermos que, nossa, finalmente chegamos àquele número esperado. Não. O real valor de uma vida é o valor de uma vida. Isso parece subjetivo, mas é porque nós acabamos justamente materializando o valor de uma vida. E o valor de uma vida não tem comparação ou equivalência material. O valor de uma vida é uma vida. Por isso, nós entendemos que justamente porque Deus amou tanto o mundo, que Ele entrega uma vida, aquilo que tem mais de precioso, a vida. Característica de número 5, uma igreja com uma cultura de evangelização, uma igreja que congrega, ou seja, uma igreja que está junta, unida, que ela se reúne de forma contínua, ela sabe o valor da comunhão, ela está sempre unida e a partir disso, inúmeros benefícios são colhidos quando estamos juntos na evangelização. Um pode aconselhar o outro, outro pode ser reanimado pelas vitórias evangelísticas de um ou de outro, um se aconselha, um passa a sua própria experiência para o outro e assim nós em comunhão nós crescemos juntos. Quando fracassamos nós temos quem nos auxilie. Quando nós olhamos para a nossa jornada de evangelização e falamos, rapaz, não está dando certo, e olhamos para nosso próximo que está gerando inúmeros frutos, nós não nos entristecemos, mas nós pegamos a tristeza do nosso coração e agora curamos essa tristeza com a alegria, com as vitórias de evangelização do corpo da igreja. E inclusive quando não temos vitórias, e isso pode acontecer, nós juntos nos aconselhamos e nos consolamos. Isso é lindo, isso é igreja, gente.
Característica de número 6, como eu estava falando, quando nós estamos juntos, congregando juntos, uma pessoa ensina a outra. E de forma mais específica, essa característica fala exatamente sobre o ensino. As nossas experiências são diversas. A nossa história na vida cristã é muito particular de um para com o outro. Uns têm experiências de uma forma, outros têm experiências de outra. Alguns são muito bons com tecnologia, outros são melhores na conversa no olho a olho. Uns são bons na costura, outros no futebol. E enfim, de diferentes formas nós contribuímos e também ensinamos. O ensino. Nós ensinamos uns aos outros. Quando um falha, o outro vai lá e ergue. Característica de número 7, uma igreja com uma cultura de evangelização. É uma igreja com evangelismo flexível. Não um evangelho flexível, mas um evangelismo, ou seja, métodos, práticas e formas de evangelizar são flexíveis conforme as necessidades das pessoas. Por exemplo, um grupo de senhoras não se encaixaria muito bem sendo um time de futebol em um campeonato regional. Não faria muito sentido colocar senhorinhas lá para competir com marmanjos lá na sua meia-idade, né, entre 20 a 35 anos, para que elas testemunhem de Jesus ali no meio de campo. Muito provavelmente aquelas senhorinhas sairiam do meio de campo para farmácia ou quem sabe para o hospital, não é mesmo? Mas elas poderiam ser muito úteis em uma evangelização cultural, quem sabe uma tarde com poemas, com costuras, para falarem às outras mulheres mais novas. Veja, as pessoas são diferentes e por isso os métodos também serão flexíveis, diferentes. Como eu estava falando no ponto anterior, cada um tem a sua experiência e essa experiência ela modela o evangelismo, ela modela a prática, o método. Cada um tem sua especificidade, cada um tem sua experiência e cada um pode usar as suas técnicas, o seu histórico, a sua experiência para alcançar diferentes pessoas semelhantes com você. Então, diversas formas podem ser aplicadas na evangelização, no evangelismo. E tudo isso acontece porque nós cremos que uma cultura de evangelização ela entende que os métodos são secundários, mas a mensagem é primordial. Característica de número 8, uma igreja com uma cultura de evangelização valoriza quem está compartilhando a fé. Ou seja, no final das contas é realmente mérito, honra. A igreja que reconhece o valor da evangelização, ela dá mérito para aqueles que estão no campo, para aqueles que estão compartilhando a fé. Pode parecer algo muito simples, gente, mas entrega um bombom para uma pessoa e fala assim, viu? Eu sei que você está se esforçando para pregar o evangelho e eu quero te presentear com esse bombonzinho aqui, porque eu reconheço seus esforços. E desde coisas simples como um bombom, como homenagens mais específicas, um café da manhã de gratidão, né, pela vida das pessoas que estão se empenhando nisso, pelos voluntários da sua igreja que estão ativamente ou indiretamente servindo na evangelização e na missão da igreja, eu acho algo muito lindo, gente. Como um dos pontos até fala, nós reconhecemos o valor das pessoas, inclusive o tempo delas também. Nossa rotina ela é muito frenética. Nesse mundo que a gente vive, o tempo é escasso, é um recurso precioso. E quando nós dedicamos esse tempo para a evangelização, meu Deus, é um privilégio muito bom e nós devemos reconhecer e honrar as pessoas que estão fazendo isso. Característica de número 9. Uma igreja com uma cultura de evangelização é uma igreja que celebra, que comemora a conversão, as novas vidas. Gente, nós sabemos que quando pessoas encontram com Cristo, quando elas são resgatadas pelo amor de Jesus, uma grande festa deve acontecer. Não apenas porque o céu está em festa, mas porque nós reconhecemos o valor disso também. Nós comemoramos porque sabemos que um pecador encontrou a graça, porque Jesus transbordou no coração de uma pessoa com o seu amor, com o seu sacrifício, resgatando ela de uma vida de escravidão. Isso é muito lindo, isso é belo, isso é maravilhoso, a gente tem que comemorar por isso. Nós temos que celebrar de uma forma ardente, de uma forma energética, porque sabemos que Cristo, o nosso Senhor, chama pessoas para uma nova vida. E quando isso acontece, quando nós testemunhamos um momento como esse, nós somos não apenas edificados, mas também nos alegramos com aquele pecador que se tornou agora um filho de Deus. Isso é lindo e deve ser comemorado. Característica de número 10. Uma igreja que vive a cultura de evangelização é uma igreja que assume e encara os reais riscos da evangelização.
Que coisa mais preciosa quando nós encontramos pessoas unidas na comunidade de fé que não têm medo dos riscos, da perseguição, das ameaças que podem passar. E eu não estou falando aqui unicamente da saída de uma pessoa para um país em que a evangelização é completamente perseguida, com risco de morte e etc. Mas também quando a nossa mensagem agora culturalmente já é uma mensagem a ser excluída, negada e confrontada, quando aquilo que nós queremos é colocado em xeque. Como o próprio apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, nós estamos travando uma guerra contra os pensamentos deste mundo, contra a cultura que é contrária à cultura celestial, contra a cultura que é contra o nosso Jesus, o nosso Mestre, o nosso Cristo. Por isso a gente realmente assume esses riscos. Nós proclamamos o evangelho de Jesus sem negociarmos por medo de passarmos pelo sofrimento por conta da evangelização. A última característica, a característica de número 11, 10 mais 1, é a característica de que uma igreja que vive uma cultura de evangelização é uma igreja que reconhece que não existe evangelização sem igreja. O anseio da evangelização é acompanhado primordialmente pelo anseio de fazer parte do corpo de Cristo. Este anseio, esse desejo de evangelizar, ele vem não porque nós queremos por nós mesmos, mas porque o Espírito Santo traz ao nosso coração. O que a gente tem que entender é que a evangelização faz parte de um processo do movimento da igreja. Qual que é o movimento da igreja? Deus escolhe um povo para si. Esse povo ele ama e o salva através de Cristo. Quando essa pessoa é salva através de Cristo, ela agora é transformada. Com a transformação, seus pensamentos são transformados, recebendo agora os pensamentos de Jesus. Recebendo os pensamentos de Jesus, junto deles também está o amor de Jesus. E o amor de Jesus busca a união. A união com o seu corpo, com o corpo de Jesus, que é a igreja. Quando as pessoas se reúnem, elas são edificadas em amor, em comunhão, em fé, em esperança. E a partir disso, agora elas são capacitadas e enviadas para trazer salvação, para trazer conversão às pessoas que também foram escolhidas para serem um povo e o povo de Deus. A missão não é da igreja, a missão é de Deus, mas Deus dá o privilégio, a graça para a igreja, para que ela seja participante desse processo. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Ou seja, por último, o 11º ponto é que uma igreja que vive uma cultura de evangelização é uma igreja que reconhece a necessidade de ser uma igreja, de estarem juntos, unidos, sendo edificados, moldados, capacitados, consolados, e juntos eles desenvolvem a sua fé. Aquilo que eles creem, aquilo que Cristo fez por eles, agora se transforma em amor, em união, amando a Deus, amando ao próximo, servindo ao Senhor e servindo também as pessoas que estão ao seu redor, produzindo nos corações que estão aflitos e entristecidos por conta das situações, por conta deste mundo que vivemos, por conta do seu pecado, agora a esperança. Uma esperança não baseada naquilo que pode ser corroído pelo tempo ou que o ladrão pode roubar, mas uma esperança baseada na eternidade que Cristo já garantiu para nós e que de nós jamais será tomada. Minha gente, essa foi a segunda aula, nosso curso de evangelização. Eu espero de coração que você tenha sido muito edificado com a nossa aula, com o nosso curso. Meu nome é Gabriel, sou pastor da Igreja Presbiteriana em São Miguel Arcanjo. Espero ter te auxiliado. Já deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho, manda o pessoal nos grupos de WhatsApp e etc. E até semana que vem com a próxima aula. Deus te abençoe.